Boa noite. Começa agora o AMB Notícias. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Violência na região central faz comerciantes fecharem as portas. Após pandemia, cada vez mais brasileiros optam pelo empreendedorismo. Novos hábitos da população. Cada vez mais pessoas buscam inserir atividades físicas no dia a dia. Exposição Diálogo Escuro convida a público a ter uma experiência imersiva. Ainda hoje. Voltamos já. Violência na região central de São Paulo faz comerciantes fecharem as portas. De acordo com o sindicato que representa o setor, 40 restaurantes fecharam em um ano. Por causa do aumento de furtos e roubos, principalmente de telefones celulares, muita gente tem evitado circular pelo local por causa do medo. Na primeira semana de abril, a polícia registrou 400 furtos na área. Quem trabalha ou mora no centro da cidade de São Paulo cria estratégias para tentar evitar os assaltos. Coisa acontece no coração quando se cruza a Ipiranga e a Avenida São João e não soa mais a poesia. Tradicionalmente cobiçado pelos prédios históricos, centros culturais e restaurantes incríveis, o centro de São Paulo vive um aumento delicado quanto à segurança. A onda de assaltos tem sido um grande problema para os estabelecimentos comerciais em todo o Brasil. A falta de segurança se tornou uma preocupação constante para os comerciantes. A insegurança contribuiu para a queda no movimento na região central e muita gente tem evitado circular pelo local por causa do medo. Na primeira semana de abril, a Polícia Militar registrou 400 furtos no local. Me agredindo, um deles com um cobertor nas costas, se escondendo, puxando. Um jogando no bolso, puxou meu celular, outro puxou minha carteira com documentos. E automaticamente muita gente viu e não fizeram nada, só olharam, não fizeram nada. E, sem reação nenhuma, um susto, né? Hoje em dia eu ando no centro totalmente assustado. De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, de acordo com o sindicato que representa o setor, 40 restaurantes fecharam as portas no centro da cidade. A principal causa é a violência que afastou os clientes. Se você vai hoje num show, num teatro, se você vai num bom restaurante na região, se você não deixar o dinheiro do tal do flanelinha, eles acabam o teu carro. Então, se a vontade pública sabe que ali é um ponto turístico, é um ponto primordial no sentido de agregar, trazer gente de fora, o turista estrangeiro, aquele negócio todo, eles colocariam um policiamento. Após reivindicação da Associação Comercial de São Paulo, o Tribunal de Contas do município liberou no final do mês de abril a retomada do edital do pregão eletrônico para o projeto Smart Sampa. O sistema divide um monitoramento inteligente idealizado pela Prefeitura da capital. 20 mil câmeras serão instaladas na região central da cidade com recursos de identificação facial e de movimento, tendo assim a capacidade de reconhecer atitudes suspeitas, pessoas procuradas, placas de veículos e objetos perdidos. Nós vamos ver a cidade como ela é e não como gostaríamos dela ser. O centro da cidade sempre foi, em qualquer lugar do mundo, um polo de atração de turistas e das próprias moradores da cidade. Antigamente, os ônibus que vinham para o centro, eles tinham a placa cidade, quase como um indicativo de que a cidade é aqui, e aqui nasceu a cidade. Para que você revitalize o centro, não só o centro histórico, mas o centro da cidade mais expandido, você precisa manter três focos principais. O primeiro e mais valioso no momento é a segurança. O segundo é a limpeza e o terceiro é a iluminação. Com esses três requisitos, você tem a oportunidade de trazer de volta o turista e o próprio paulistano para que venha ao centro da cidade. São Paulo não traz uma melhora
não traz uma melhora nos números quando o assunto é roubos e furtos. Confira a comparação do último trimestre de 2022 e 2023 no estado. No primeiro trimestre de 2023, o estado de São Paulo registrou ao menos um crime contra o patrimônio a cada 40 segundos. Apesar da piora nas estatísticas de roubo e furto em São Paulo, casos de latrocínio, o roubo seguido de morte, caiu no mesmo período. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, entre janeiro e março deste ano, foram feitos mais de 60 mil boletins de ocorrência de roubo no estado de São Paulo. O índice é 1,6% maior em relação ao mesmo período de 2022. O centro da capital se destaca de forma negativa no levantamento de roubos e furtos, já que 16% das ocorrências da cidade estão nos 4 distritos policiais da região. Na última semana, um visitante curioso tem chamado a atenção de quem passa pela Avenida Paulista. O famoso coelho da Mônica, Sansão, está localizado em cima do Conjunto Nacional. Nossa repórter Júlia Duda tem mais informações. As comemorações do aniversário da menina mais forte do bairro de Limoeiro já estão a todo vapor. Dessa vez, as celebrações do aniversário de 60 anos do personagem criado pelo autor Maurício de Souza, Mônica, ganhou uma nova e enorme homenagem. A Avenida Paulista, aqui em São Paulo, recebeu como atração no dia 4 de maio um Sansão enorme de 11,5 metros de comprimento. A atração está localizada aqui no Conjunto Nacional, um dos prédios mais famosos da capital paulista, e ficará exposto até o dia 5 de junho. Júlia, para o AMB Notícias. Com o fim da pandemia, muito se modificou nos processos de compra e venda na economia mundial. Muitos brasileiros viram no empreendedorismo uma alternativa para driblar o desemprego. Confira mais na reportagem de Carlos Eduardo. No início da pandemia do Covid-19, entre 2019 e 2020, cerca de 825 mil brasileiros perderam seus empregos, segundo dados do IBGE. Além do grande impacto causado pela pandemia no negócio mundial, muitas pessoas também foram afetadas dentro de suas famílias. Isso levou muitos brasileiros a considerarem e até optarem por começar uma empresa própria. Nós fizemos um trabalho, até no momento que estávamos em home office, de fazer contatos telefônicos, e muitas lojas já estavam fechadas, né? Então, assim, já não tinha mais, o proprietário faleceu, tiveram várias histórias. Então, assim, a gente tivemos esse boom aí dos pequenos que não tinham empresa, de fazer abertura de empresas, mas também os que já estavam antigamente. A gente sabe que muitas empresas fecharam na pandemia, infelizmente. Nós observamos que a gente teve muito os pequenos empreendedores, né? Muitas doceiras, muitas pessoas que começaram a fazer brindes, coisas artesanais. Então, assim, esses tiveram um grande crescimento na pandemia e eles estão se mantendo até hoje. Só em 2021 foram registrados cerca de 3,9 milhões de novos empreendedores no Brasil. Desses, 3,1 milhões optaram pela modalidade MEI. Por comparação, no ano anterior, de 2020, cerca de 3,3 milhões de novos CNPJs foram registrados. Além disso, em 2023, com o fim da pandemia sendo oficialmente declarado, 67% dos pequenos negócios esperam um faturamento melhor em relação ao ano anterior. Meu nome é Vanessa, tenho 40 anos. A minha profissão é pedagoga, porém saí no meio da pandemia e resolvi abrir um negócio para mim. Hoje, eu trabalhando para mim, claro, são outras responsabilidades, né? São diferentes, mas também é muita responsabilidade, né? Porque é muito investimento, né? Quando eu abri minha loja, eu mal tinha capital de giro para abrir, então foi tudo Deus mesmo que preparou para mim e reservou. E então, assim, é muita responsabilidade, porque agora eu contratei, já tenho uma funcionária, a loja cresceu um pouquinho mais. Em comparação ao cenário de uma das maiores crises humanitárias da história, atualmente são os pequenos negócios os maiores responsáveis por geração de empregos. Segundo dados levantados pelo Sebrae, 75% das oportunidades geradas em janeiro vem de micro e pequenas empresas.
quando eu abri a primeira loja, a mãe dela era minha cliente. Então ela passava, ai, você não quer contratar minha filha? Ela é menor, mas ela tá precisando tanto, a gente precisa. Eu falei, mas é que eu acabei de abrir a loja, né? Então não tinha realmente como eu ajudá-la. Aí foi quando eu vi que realmente apertou, eu falei, não, eu preciso de alguém para vir aos domingos, tipo, das 9 às 2. Então ela começou a trabalhar como freelance. E ela sempre naquela ansiedade, né, de vir trabalhar todos os dias. Todos os dias. Aí eu conversei com meu marido, e aí a gente decidiu contratar ela, né, a Jamile. E aí, então ela tá com a gente, eu abri a loja, depois de 3 meses, eu chamei ela para ser freelance. E aí agora ela tá com a gente, fixa. Além disso, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, afirmou, abre aspas, criar políticas públicas que beneficiem os pequenos negócios é incentivar a geração de empregos no Brasil. Há meses, os pequenos negócios são os grandes responsáveis pela criação de vagas de emprego. Não se pode falar em crescimento econômico sem apoiar o segmento. Fecha aspas. As principais dificuldades é a concorrência, é o valor, né? Porque assim, para que você tenha um lucro, às vezes o seu produto tem que sair um pouco acima da tabela. E hoje em dia as pessoas têm as prioridades. Às vezes comprar um bolo não é a prioridade dela porque ela tem outras coisas para pagar. Então assim, ela acaba fazendo mais em um aniversário, em uma ocasião especial. Então porque eu faço aqueles bolinhos caseiros também, tipo o bolinho da vovó, tal. Então assim, muitas vezes você vê a pessoa falar assim, não, eu não vou pagar tudo isso no bolo, eu sei fazer, eu bato no produto. Mas assim, a gente sabe que é diferente, né? Então essas são as dificuldades, mas assim, a gente entende também que as pessoas têm outras atribuições. As microempresas também estão ganhando novos espaços na internet, por meio das redes sociais e até sites próprios, aproveitando assim o crescimento da popularidade. O ministro do Trabalho afirma que saque aniversário deve ficar para o segundo semestre. Luiz Marinho voltou a defender neste domingo o fim do saque do FGTS, mas reconhece que qualquer alteração na área deve ficar para o segundo semestre de 2023. Para ele, o saque aniversário enfraquece o FGTS como fundo de garantia e investimento em habitação, infraestrutura e saneamento. O mesmo afirma que já está estudando e discutindo com lideranças para encaminhamento da medida, que ainda precisa passar por um projeto de lei para ser alterada. No próximo bloco, você vai ver. Brasileiros estão cada vez mais em busca de incluir atividade física em suas rotinas. E ainda, exposição Diálogo Escuro convida público a entender a rotina das pessoas com deficiência visual. Segura. O celular. Segura. O celular. Vacinação contra a gripe é liberada pelo Ministério da Saúde para toda a população com mais de 6 meses de idade. A recomendação já começa a valer a partir desta segunda-feira e é válida em todo o país. Mais de 80 milhões de doses da vacina que protege contra o vírus influenza foram distribuídas pelos estados do Brasil, mas apenas 21 milhões foram aplicadas. A população vem buscando cada vez mais novas maneiras de cuidar da saúde e bem-estar. Devido ao aumento do sedentarismo entre os brasileiros pós-pandemia, a população busca novas maneiras de se manter saudáveis através de atividades físicas. Nossa equipe de reportagem foi até Santos, no litoral de São Paulo, onde se encontra o maior número de pessoas praticantes de atividades físicas. Época em que o sedentarismo vai se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade atual, nós, do AMB Notícias, criamos as ruas de Santos para mostrar como vive a cidade com a menor taxa de sedentarismo em todo o Brasil. Durante nossa visita a Santos, conversamos com moradores e turistas que aproveitavam as diversas opções de atividades físicas disponíveis na cidade, como caminhada na praia, corrida e a própria academia de seus condomínios. Eu não sabia que a cidade de Santos é a cidade que tem a menor taxa de sedentarismo, mas eu já acreditava, porque eu vim de São Paulo e eu vejo que aqui o pessoal é mais ativo, né? A qualidade de vida é melhor na Baixada Santista. A gente pode ver que é normal ver alguém caminhando,
correndo, andando de bicicleta, diferente de São Paulo, que a gente não tem isso. De acordo com dados divulgados pelo IBGE ainda este ano, 53% das mulheres sofrem com o sedentarismo no Brasil, uma taxa um pouco maior que a dos homens, que conta com 41%. Já os idosos, a taxa é um pouco mais elevada, 66%. Entre jovens de 13 a 17 anos, a taxa é de 44%. Eu voltei a praticar atividade física faz pouco tempo. Assim que eu mudei para cá eu fazia bastante, mas de repente a gente parou por causa do trabalho, mas já voltei a praticar. Eu faço bastante caminhada e voltei a treinar também direto na academia do prédio, que ajuda bastante com questão à saúde, autoestima, bem-estar, né? Então, para mim a importância da atividade física é essencial, tanto no nosso dia a dia, né? Acredito que não só para mim, mas para as demais pessoas que praticam atividade física têm um dia a dia melhor, mais saudável, e acredito que mudou isso na minha vida, né? Então, impactou no sentido de eu ser mais proativo, né? Tanto na minha vida profissional, enfim, no meu dia a dia eu costumo fazer as coisas melhor. E foi isso. Então, eu costumo me sentir mais disposto, né? A autoestima melhora bastante e, enfim, a gente se sente bem com a gente mesmo. Acho que a importância é essa. No meu caso, o que mudou bastante na prática de exercício físico foi a perca de peso, né? A parte de que me ajudou bastante na diabetes, isso eu consegui controlar bastante. E o rendimento, né? Você acorda mais disposto, você tem, o seu dia fica mais importante. Para mim me ajudou bastante nessas causas assim. Um levantamento da plataforma de bem-estar corporativo de Gympass apontou que a procura por atividades físicas em academias no Brasil aumentou em 40% em relação ao ano anterior. Agora eu acordo mais cedo, acordo disposto, né? Primeira coisa que eu faço é acordar, já tomar um banho e já penso, vou para academia para poder dar o rendimento do dia, né? Eu comecei sozinho, né? Com a ajuda da minha esposa, né? Só eu e ela. E foi assim. Nós, do AMB Notícias, entramos em contato com o Dr. Paulo Camis, especialista no assunto. Neste bate-papo, ele traz a importância de sabermos usar o comando correto para o nosso corpo, pois ele é uma máquina muito importante. Gosto de falar para os meus pacientes que o corpo humano é uma máquina extremamente inteligente. A gente só tem que saber dar o comando. Se você souber dar o comando, ele vai reagir. Então, para pensar que comando que você está dando para o seu corpo, se você ficar o tempo inteiro parado. O corpo vai pensar, poxa, não estão precisando de mim, vamos eliminar os excessos. Né? Fico comendo o dia inteiro e não faço nenhum exercício. O que o corpo vai pensar? Não estão precisando de músculo, estão precisando armazenar energia. É simples, esse é o raciocínio. E se você começar a dar o comando que o corpo precisa ser utilizado, que você precisa de músculo, o corpo vai reagir. Então, começa a dar o comando. Muda a maneira que você tem de encarar o exercício. E você vai viver mais e você vai viver melhor. Comece. O maior conselho é comece, né? Se a gente não começar, não tem como sair da zona de conforto. Começando um dia após o outro, não importa se ela não precisa ser extensa, mas um pouquinho que você faz a cada dia vai te dando um up para continuar e até aumentar os exercícios, né? Corinthians segue enfrentando dificuldades no pagamento de suas dívidas e vê no seu objetivo de quitação longe da realidade. Dívida dos estádios e em outros ramos são motivos de discussões e pressões por parte da torcida, que vê o desempenho da equipe ser afetado. Da quitação de dívida milionária, a diretoria do Corinthians consegue em um ano diminuir em 0,2% nas suas despesas. O valor que era de 912 milhões passou a ser de 910 milhões e 500 mil. Luiz Monteiro Alves, presidente do clube, diz que seu foco é o pagamento completo da dívida, apesar do pequeno avanço. O clube ainda divulga o fechamento do ano de 2022 com superávit de 15 milhões e 400 mil. O endividamento do clube ao final do ano de 2022 é de 910 milhões e 500 mil em valores absolutos, sendo que deste valor 502 milhões e 500 mil referem-se a impostos parcelados cujo pagamento dar-se ao longo de 15 anos. O microfone está ligado. Trecho do relatório do Conselho Fiscal do clube. Foi aprovado pelo Conselho Fiscal as contas do clube, que agora estão sendo votadas pelo CORE, Conselho de Orientação e o Conselho Deliberativo do Timão.
Foi abalado por um esquema de manipulação de jogos. A Operação Penalidade Máxima, encarregada de investigar o caso, já citou 53 jogadores brasileiros em relação à manipulação de partidas no futebol. Até o momento, 15 jogadores se tornaram oficialmente réus na Justiça de Goiás. Apesar do escândalo de apostas revelado, tanto a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, quanto o STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, descartaram a possibilidade de paralisar o Campeonato Brasileiro de 2023 ou de mexer na classificação do Brasileirão de 2022. Se tem algo que não falta em São Paulo, são centros culturais imperdíveis. E se você procura um lugar lindo, convidativo e recheado de atrações, a nossa repórter Manuela tem uma indicação. Não é mesmo, Manu? É isso mesmo, Andressa. Para aqueles que respiram a arte, o novo espaço cultural Casa de Cultura do Parque abriu suas portas no último dia 4. O ambiente celebra a arte contemporânea com uma vasta programação de cinema, shows, oficinas, debates. A casa fica localizada em Alto de Pinheiros, perto do Parque do Povo, e o horário de funcionamento é de 11 da manhã às 6 da tarde, de quarta a domingo. E para melhorar a sua experiência, o ingresso é gratuito. Se você quer saber mais sobre a agenda do Parque do Povo, na verdade, não é do Parque do Povo, é da Casa de Cultura do Parque. Acesse o site ccparque.com, que lá você encontra todos os detalhes que você precisa saber para ir lá fazer uma visitinha. Manuela Simões, de São Paulo, para a Embi Morumbi Notícias. Você já imaginou como é o dia a dia das pessoas portadoras de deficiências visuais? Na capital paulista, uma exposição envolve os visitantes numa experiência imersiva. Segundo dados de pesquisadores no Brasil, aproximadamente 600 mil pessoas possuem deficiência visual. Uma exposição que já recebeu mais de 50 mil visitantes tem chamado a atenção aqui em São Paulo, onde os visitantes são guiados em grupo e convidados a viver uma experiência de diversidade e inclusão através de uma escuridão total, onde são conduzidos por guias deficientes visuais. Em seus mais de 30 anos, a exposição Diálogo no Escuro passou por cerca de 40 países e empregou mais de 8 mil pessoas portadoras de deficiências visuais. A idealizadora Andréa Kalina compartilha a magnitude do projeto que atravessou países e continentes. Essa exposição foi criada em 1988, na Alemanha. Nesse período já passou por 170 cidades, 47 países e ainda hoje está presente em 23 localidades. No mês de abril bateu 10 milhões de visitantes, sendo 1 milhão de pessoas do mundo corporativo. O público tem a oportunidade de fazer perguntas que normalmente não tem chance de fazer a um portador de deficiência visual. Dentro da exposição, vocês tiveram alguma dificuldade? Muitas. Porque eu sou muito visual e quando eu já não consigo enxergar, eu perco o equilíbrio. Então, eu tive muita dificuldade. Eu acho que especialmente porque a gente está acostumado a viver o visual ali e não dá atenção para outros sentidos, né? Então,